Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a avaliação fisioterapêutica do tônus muscular. O nosso objetivo é apresentar os principais conceitos relacionados ao tônus muscular, destacando a sua importância e as suas influências na avaliação fisioterapêutica. O músculo do tipo esquelético, isto é, de contração voluntária, é caracterizado como o nosso principal órgão de locomoção, além de ser um importante reservatório metabólico. O tônus muscular basal é a tensão constante dos músculos, de modo que é a resistência à movimentação passiva. Vale ressaltar que essa resistência é velocidade dependente, isto é, o movimento deve ser realizado de forma rápida durante a avaliação. Dessa forma, mesmo quando estão em repouso, os músculos apresentam uma certa tensão, e o tônus é uma característica fundamental dos músculos saudáveis para a manutenção da postura e do equilíbrio. Como normalmente a fibra muscular esquelética não se contrai sem que ocorra um potencial de ação para estimulá-la, o tônus do músculo esquelético resulta inteiramente de uma baixa frequência de impulsos nervosos vindos da medula espinal. Esses impulsos, por sua vez, são controlados em parte por sinais transmitidos pelo cérebro para o motoneurônio anterior da medula espinal, e em parte por sinais originados nos fusos musculares, que estão localizados no próprio músculo. É importante ressaltar que tônus muscular não é a mesma coisa que força muscular. Apesar de um músculo tenso ter a aparência de estar no máximo da sua capacidade contrátil, isso não quer dizer que ele tem força suficiente para resistir à gravidade ou a uma carga. Ou seja, um músculo tenso nem sempre é sinônimo de músculo forte. Esse estado de tensão não está diretamente relacionado à capacidade e à força de contração muscular. Portanto, o tônus muscular é o estado de tensão natural do músculo, enquanto que a força muscular está associada à capacidade do músculo de resistir a uma carga, superando, sustentando ou cedendo a essa carga imposta. Há dois tipos de anomalias associadas ao tônus muscular, que são a hipertonia e a hipotonia. A hipertonia é o aumento do tônus muscular, ou seja, é o aumento da resistência à movimentação passiva. A hipertonia pode ter várias causas, como a contratura, isto é, não é diretamente causada pela espasticidade. Lesões no neurônio motor superior podem levar à hipertonia, onde há uma lesão no caminho entre o córtex e o corno anterior da medula. Já a hipotonia é a redução da resistência à movimentação passiva, logo é a diminuição do tônus muscular. Pode estar associada a uma lesão do motoneurônio inferior, de modo que há uma lesão no caminho entre o corno anterior da medula e os nervos periféricos. Também pode estar presente em fases agudas de lesões centrais. Vale citar um conceito importante quando se fala em tônus muscular, que é a espasticidade. A espasticidade é o aumento dos reflexos tônicos, e isso é resultante de uma hiperexcitabilidade do reflexo tônico de estiramento. O controle do reflexo de estiramento fica menor, de modo que esse reflexo fica exacerbado. A hiperativação desse reflexo deve ser demonstrada na eletroneuromiografia para comprovar a espasticidade. Além disso, a hipertonia pode ser classificada em plástica e elástica. A hipertonia plástica é a rigidez homogênea, de modo que o aumento do tônus ocorre durante todo o movimento, com o sinal de roda denteada. Há um predomínio axial e não há predomínio de flexores ou extensores, e está associada a uma lesão do trato extrapiramidal. Já a hipertonia elástica é caracterizada por um quadro de espasticidade. Nesse caso, o aumento do tônus é velocidade e comprimento dependente, com sinal de canivete. Há predomínio de flexores e pronadores nos membros superiores e predomínio de extensores nos membros inferiores. Na avaliação do tônus muscular basal, o objetivo é verificar a resistência muscular à movimentação passiva. O paciente deve estar relaxado e a mobilização do segmento deve ser feita de forma lenta pelo fisioterapeuta.
No teste do balanceio, o avaliador deve segurar o antebraço do paciente e balançá-lo, sendo que o paciente deve estar deitado com o membro avaliado para fora da maca. Se houver muita oscilação, é sinal de hipotonia. Caso haja pouca oscilação, o sinal é de hipertonia. Já no teste do pêndulo, avalia-se a espasticidade de quadríceps, como em casos de acidente vascular encefálico e lesão medular. O paciente deve estar sentado na maca com as pernas pendentes para fora, e o examinador, passivamente, eleva a perna do paciente até atingir a extensão do joelho, instruindo sempre o paciente a relaxar. Em seguida, deixe a perna do paciente cair, de maneira que ela oscile livremente sob a ação da gravidade. Se houver pouca oscilação, o teste é positivo. A semiotécnica para avaliação do tônus funciona da seguinte maneira. O fisioterapeuta deve segurar o antebraço do paciente, colocando a mão em torno do punho, e o cotovelo deve ficar apoiado na mesa de exame. O avaliador deve colocar a outra mão sobre o tendão do bíceps e flexionar e estender o cotovelo do paciente. Deve-se comparar os membros esquerdo e direito. E no membro inferior, deve-se flexionar passivamente o quadril e o joelho para avaliação. Como resultado, nós podemos ter um quadro de rigidez, espasticidade ou hipotonia. Num quadro de rigidez, há uma resistência ao longo de todo o movimento, que seria a rigidez em cano de chumbo, ou que ocorre com pequenos solavancos, que seria a rigidez em roda denteada, indicando assim uma condição que envolve o sistema extrapiramidal. Já no caso de espasticidade, há uma resistência que ocorre apenas durante uma parte do movimento, variando o ponto em que acontece. Após uma persistência, há uma perda da resistência de forma abrupta, que seria a rigidez em canivete. Esse achado indica uma condição que envolve a via córtico-espinal, ou seja, o sistema piramidal. E na hipotonia, sente-se que durante a movimentação não há nenhuma resistência, podendo haver um balanceio exagerado ou uma flacidez. Além dos testes manuais, também temos escalas que podem ser utilizadas para avaliação do tônus muscular. Entre essas escalas, nós temos a escala de Ashworth modificada e a escala de Tardieu. A escala de Ashworth modificada é uma escala boa para avaliação de articulações menores, como flexores de punho, cotovelo e tornozelo. O paciente deve estar relaxado durante todo o teste e o avaliador deve fazer um movimento contrário ao do que se quer avaliar. Por exemplo, para avaliação dos flexores de cotovelo, o fisioterapeuta deverá checar a amplitude de movimento disponível com movimentação passiva, lembrando de testar somente a amplitude de movimento disponível, e logo depois fazer a extensão rápida do cotovelo. O resultado da escala modificada de Ashworth varia de 0 a 4, sendo 0 um tônus muscular normal e 4 uma articulação rígida em flexão ou em extensão. Já a escala de Tardieu é uma escala pouco fidedigna para associar com algum componente espástico, mas para saber se é espástico mesmo, só com a eletroneuromiografia. Primeiro, deve-se investigar a amplitude de movimento disponível e depois deixar que o movimento ocorra com a gravidade, ou seja, deixar o membro cair. Em seguida, fazer o movimento de maneira rápida, assim como na escala de Ashworth. A escala vai de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma resistência no decorrer do movimento passivo, e 5 indica que a articulação está imóvel. O clonus, indicado nos graus 3 e 4 da escala de Tardieu, é resultado de quando os grupos musculares agonista e antagonista têm um reflexo de estiramento hiperativado, de modo que após esse estiramento rápido que ocorre no teste, acontece essa série de contrações musculares rítmicas e involuntárias. Uma das desvantagens em relação ao uso dessas escalas é a subjetividade do avaliador, uma vez que dependem da percepção e da palpação do examinador durante os testes. Dessa forma, um equipamento que pode ser usado para avaliação do tônus muscular é o miotonômetro.
Esse equipamento quantifica a complacência tecidual e tem o objetivo de quantificar o tônus de modo mais preciso. Ele fornece medidas quantitativas das propriedades biomecânicas, além do estado de tensão do músculo por meio de um sensor baseado em um acelerômetro de oscilações musculares amortecidas. Esse aparelho vem sendo utilizado em vários estudos e se mostrou capaz de discriminar diferentes condições espásticas de grau moderado do músculo bíceps braquial. Os resultados obtidos através da miotonometria proporcionam uma medida válida do tônus muscular, como a resistência muscular à compressão mecânica, que aumenta progressivamente com o aumento da tensão muscular. Bom, o nosso tema de hoje foi a avaliação de tônus muscular. Fique ligado que no nosso próximo vídeo nós falaremos sobre a avaliação dos reflexos. Obrigada por nos acompanhar e siga-nos em nossas redes sociais.